Hoje iremos apresentar um conto de um livro clássico do tão renomado Machado de Assis. A Cartomante conta a história de 4 personagens: Camilo, Vilela, Rita e a própria Cartomante. O conto começa com um diálogo entre Rita e Camilo, onde o mesmo nega-se a acreditar na Cartomante e desaconselha Rita de maneira irônica, pois a Cartomante destaca-se como uma personagem que ilude os personagens principais. A complicação do conto começa a partir do momento que Camilo começa a receber bilhetes anônimos, o chamando de adúltero, pelo seu caso com Rita. Essa aqui, preocupada, começa a visitar uma cartomante em busca de apoio. Após um tempo, Camilo recebe uma carta de Vilela, chamando-o para sua casa rapidamente, para tratar de um assunto não esclarecido. Nervoso, e apesar de cético, quando Rita havia lhe contado sobre a visita que fizera à cartomante, resolveu consultá-la antes de ir à residência do casal. A cartomante, então, selou o destino do homem quando lhe afirmou que tudo ficaria bem, que Vilela nem sonhava que estava sendo traído por sua mulher com seu melhor amigo. Ele, por ter ouvido o que queria, acreditou na cartomante e resolveu ir à casa de Vilela. Chegamos, enfim, à conclusão desta trama, de Vilela, Rita e Camilo. Neste desfecho, vemos as consequências das ações do casal para conjugal que levaram à morte de ambos pelas mãos do Vilela. É interessante vermos também a função da cartomante nesse encerramento, que encoraja o casal a continuar se vendo, dando a entender que nada aconteceria com eles. Ambos inocentes e apaixonados acatam os conselhos da cartomante, que, obviamente, só busca dizer o que eles querem ouvir. Todos esses fatores, somados, dão, ao fim do conto, uma sensação mista de surpresa e negação, pois o conto nos conduz a achar que tudo vai acabar bem e mostra como os problemas poderiam ser evitados se não tivessem deixado a charlatana interferir. Personagens do conto. O autor faz uma análise psicológica das contradições humanas na criação de personagens imprevisíveis, jogando com insinuações em que se misturam a ingenuidade e a malícia, a sinceridade e a hipocrisia. Camilo. Camilo é o protagonista do conto. Tem 26 anos e é melhor amigo de Vilela desde a infância. Trabalha como funcionário público, apesar da vontade do pai de que fosse médico, e é retratado como um ingênuo na vida moral e prática. Era também uma pessoa muito cética que, quando jovem, acreditava em superstições, mas que agora nega tudo. Vai se apaixonar por Rita, mulher de Vilela, com quem vai ter um caso. Vilela é um homem de 29 anos, mas que por ter um porte grave parecia mais velho. Ele segue a carreira no magistrado, depois abandona a magistratura e abre uma banca de advogados. Volta para o Rio de Janeiro, se casa com Rita e mora com ela em uma casa arranjada por Camilo. É a típica figura do homem burguês provedor, que tem uma boa quantia de dinheiro e uma mulher bonita como esposa. Rita. Rita é casada com Vilela e tem um caso com seu melhor amigo Camilo. Ela tem 30 anos e é retratada como uma mulher formosa, graciosa, mas tonta. Trata-se então da típica mulher da sociedade burguesa, que mantém um casamento de aparências e cumpre seu papel social de esposa, apesar de estar em um casamento que não a faz feliz. A cartomante. A cartomante é uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, descrita como esperta, astuta e persuasiva. Vai ser uma personagem fundamental para a trama, consultada por Rita e Camilo, e vai ditar o rumo da história. A narração do conto A Cartomante é feita em terceira pessoa, com ênfase no ponto de vista de Camilo, amante de Rita e protagonista da história. O narrador acompanha a trajetória de Camilo, sempre mostrando onde ele está, o que está fazendo e pensando. Além disso, há momentos em que faz flashbacks explicando brevemente a história das personagens e as relações entre elas. A contagem da história é feita de forma objetiva e com caráter descritivo, através principalmente do ponto de vista de Camilo, como evidenciado nos trechos. E, além disso, apresenta o feitio psicológico das personagens. A escrita é feita de forma a levar o leitor a tirar suas próprias conclusões, mas, ao mesmo tempo, o narrador tenta convencê-lo do seu ponto de vista, seguindo, assim, as características do realismo literário com as particularidades machadianas. Pode-se interpretar que, com o final da história, Machado buscou criticar a sociedade brasileira marcada pelo patriarcado e o hábito da condenação da mulher. Ao longo de todo o texto ficam claras as características do realismo machadiano, sempre provocando, divertindo e desenvolvendo a curiosidade dos leitores.
Caracterização do espaço. O conto se passa na cidade do Rio de Janeiro e, ao longo da história, várias ruas e regiões são citadas para localizar o leitor. A casa da cartomante, por exemplo, visitada pelos personagens, fica na Rua da Guarda Velha, enquanto o final da trama, que se passa na casa de Camilo e Rita, fica em Botafogo. Além disso, a trama também retrata os meios de transporte da época, que era o Tilbury, antigo carro de 2 rodas e 2 assentos, puxados por um animal que era usado como táxi. Machado de Assis viveu no século XVIII, período no qual também se passavam suas histórias. Nos trechos em evidência, apresentam-se características que deixam claro que o conto A Cartomante se passa em um tempo mais antigo. Tilbury, por exemplo, é um antigo carro de 2 rodas puxado por um animal e era um meio de transporte muito comum nas cidades na época, sendo comparado aos táxis atuais. Além disso, na página 127 é mencionada pela primeira vez a carta que Camilo recebe de Vilela. Desde o surgimento da internet e meios de comunicação modernos do século XX, o envio de cartas caiu em desuso, o que evidencia mais uma vez que trata-se de um texto antigo. Além disso, os livros e contos de Machado de Assis revelam as características da sociedade brasileira da época, marcada por um caráter elitista, patriarcal e com mentalidade atrasada. No conto A Cartomante, o patriarcado fica claro pelo que ocorre ao final da narrativa, o assassinato de Rita por Vilela devido ao adultério cometido por ela. Conclusão. O conto revela muito da sociedade e de seus valores da época. Muitas atitudes, dinâmicas e papéis de gênero são explícitos no conto. O machismo é sutilmente abordado, como quando o leitor percebe a situação de Rita, presa em um relacionamento que não gosta quando sua real paixão é o melhor amigo de seu marido. Na época, as mulheres eram vistas como troféus de seus maridos, estes que, por isso e pela misoginia, não as viam como pessoas em primeiro lugar, e sim como inferiores e posses. Esse tipo de pensamento, infelizmente, ainda não foi erradicado da sociedade. E mesmo atualmente, é normal achar mulheres por todo o mundo em situações parecidas, com homens que, muitas vezes, por raiva, são levados à violência e à agressividade, e se sentem no direito de agir assim. Outro aspecto de extrema importância abordado no conto é a tendência do ser humano de agir de forma cética, até que seja dito algo que lhe interessa ou que se almeja. Muitas vezes, se tais palavras forem ditas de maneira intimista ou com ar de superioridade intelectual, somos mais facilmente persuadidos. No conto, Camilo é um perfeito exemplo. Primeiramente cético, depois, quando se encontra em desespero, recorre à cartomante e acredita piamente no que ela lhe diz, pois deseja que seja verdade, e o ar de segurança da mulher o conforta e persuade. Tal característica humana também se mostra presente na sociedade atual. Diariamente, milhares de pessoas são convencidas de notícias falsas simplesmente pela maneira em que elas são transmitidas e pelo desejo de que sejam reais, mesmo que talvez possuam um teor negativo, mas para assim provar uma ideologia fortemente apoiada pelo indivíduo. Na ilustração a seguir, apresentaremos o conto visionado através de características e tecnologias do mundo moderno. Assim, percebe-se ainda mais quanto a mensagem de Machado se mantém atual, pois ela carrega consigo histórias sobre a essência humana. Era uma sexta-feira de setembro de 2021 e acontecia um diálogo entre Camilo e Rita. Não acredito que você foi uma cartomante. Que idiotice! Quem acredita numa coisa dessas? Pode ir quanto você quiser, mas ela adivinhou o motivo da consulta assim que eu cheguei lá. Ela sabia que eu tava com medo de você me esquecer. Se você soubesse como eu tenho andado em relação a isso. Cara, eu te amo, mas... Que idiotice, cara! Pô, se o Vilela descobrir... Eu não sou burra, ele não tinha ninguém passando por lá. Você realmente acredita nessa mulher? E se ela for charlatana? Cada um acredita no que quiser, e ela falou muitas coisas certas. Graças a isso eu tenho andado muito mais tranquilo. Camilo não fala mais nada porque não queria desiludir seu amor, mas os dois estavam felizes. Rita por agora ter certeza de ser amada e Camilo por ver os riscos que ela tomava por ele. Vilela e Camilo eram amigos de infância. Já adulto, Vilela se mudou, passou a trabalhar no magistério e se casou com Rita. Decidiu retornar ao Rio de Janeiro para abrir uma banca de advogado. Camilo arranjou-lhes uma casa em Botafogo. Depois disso, a convivência dos três passou a ser intensa, o que fez com que ficassem muito íntimos. A partir daí, Rita e Camilo não sabem como chegaram ao amor, mas o fato é que aconteceu. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Um dia, Camilo recebe uma mensagem inesperada de Vilela. Vem pra minha casa agora! Preciso falar com você urgentemente, Vilela. Camilo fica muito desesperado e decide ir logo para a casa de Vilela e Rita. No caminho, depara-se com a casa da cartomante. Será que devo entrar? Sei que isso é tudo besteira, mas estou tão desesperado que me submeteria a qualquer coisa. Quer saber? Vou entrar. Venha, sente-se aqui. Oi. Veja o que traz você aqui hoje. Eu vejo que você tem um grande susto. Sim, eu tenho. Mas você
bola de cristal. E vejo que você tem medo de que algo de ruim aconteça com você. Aconteceu comigo ou com ela. As cartas me dizem que você não precisa se preocupar. Está tudo bem e o terceiro ignora tudo. Muito obrigado, senhor. Agora eu estou muito mais tranquilo. Vai logo, garoto apaixonado. Obrigado. Nossa, como eu era tão cético antes. A cartomante adivinhou tudo. Não precisava nem ter ficado com medo. Tá tudo tranquilo. Camilo sai da cartomante e vai finalmente até a casa de Vilela. Desculpa pela demora, mas cheguei. Não.